Boa noite, irmãos. A paz do Senhor Jesus. Abra suas Bíblias no Salmo 63. Salmo 63, irmãos. Diz assim o Salmo: Ó Deus, Tu és o meu Deus. Eu te busco intensamente. A minha alma tem sede de ti. Todo o meu ser anseia por ti. Numa terra seca, exausta e sem água. Quero contemplar-te no santuário e avistar o teu poder e a tua glória. O teu amor é melhor do que a vida. Por isso, os meus lábios te exaltarão. Enquanto eu viver, te bendirei, e em teu nome levantarei as minhas mãos. A minha alma ficará satisfeita, como quando tem rico banquete. Com lábios jubilosos, a minha boca te louvará. Quando me deito, lembro-me de ti. Penso em ti durante as vigílias da noite. Porque és a minha ajuda, canto de alegria à sombra das tuas asas. A minha alma apega-se a ti, a tua mão direita me sustém. Aqueles, porém, que querem matar-me, serão destruídos, descerão às profundezas da terra, serão entregues a espadas e devorados por chacais. Mas o rei se alegrará em Deus. Todos os que juram pelo nome de Deus o louvarão, mas as bocas dos mentirosos serão tapadas. No século XIX, houve um homem chamado Horatio Spafford. Acho que a pronúncia deve ser essa, tá bom? Vocês talvez não conheçam o nome dele, mas conhecem o que ele compôs. E eu quero introduzir a minha reflexão hoje à noite, trazendo à memória alguns dos acontecimentos na vida do nosso irmão Horatio, que morava em Chicago, nos Estados Unidos. Em 1870, Horatio ele era casado, tinha 4 filhos, 3 mulheres e 1 varão. Em 1870, de forma misteriosa, uma febre abateu o seu filho, varão, e ele faleceu. Em 1870, o nosso irmão Horatio perde o seu único filho, varão. O tempo passa e ele continua seguindo a vida junto à sua esposa e as suas 3 filhas. Ele era um advogado bem-sucedido e que tinha, através do seu ofício, conquistado algumas coisas. Mas em 1872, acontece um incêndio em Chicago, onde ele morava. Várias pessoas são atingidas. Até hoje se diz que aquele foi um dos maiores incêndios que já se abateu sobre aquela cidade. E todos os bens de Horatio foram perdidos. Não se sabe o porquê ele perdeu seu filho e nem o porquê ele perdeu todos os seus bens. Se sabe o meio, né? Seu filho foi levado por meio da febre e
seus bens foram levados por meio do fogo de um incêndio que havia queimado vários galpões, e junto a esses galpões também o seu, e tudo que ele tinha conquistado através de muita luta. O tempo se passou, mas ele, de forma resiliente, continuou seguindo a vida, tentando ainda conquistar algumas coisas e trabalhar para que pudesse reaver algumas coisas. É então que em 1873, ele recebe um convite de um dos amigos que mora na Inglaterra, dizendo que se ele fosse para a Inglaterra, talvez algumas coisas pudessem mudar e ele tivesse uma melhora de perspectiva naquilo que ele chamava de vida. E ele se alinhou para que isso acontecesse. Rapidamente ele aceitou o convite, fez todos os preparativos para embarcar para a Inglaterra. Só que no dia em que ele iria embarcar, aconteceu um imprevisto e ele teve que cancelar a sua viagem, mas sua esposa e suas 3 filhas continuaram a viagem de embarcação. O navio partiu de Chicago rumo à Inglaterra. No meio do percurso, o navio que levava a esposa do irmão Horácio e suas 3 filhas bateu em outro navio, morrendo vários passageiros daquele navio, juntamente com as 3 filhas do irmão Horácio. Sua esposa, ela é socorrida de forma milagrosa e chega na Inglaterra e envia uma mensagem para o seu esposo dizendo: salva, porém só. E ele, já interpretando aquela palavra, rapidamente ele pega uma embarcação e sai ao encontro de sua esposa. Ele perdeu seu filho em 1870 pela febre. Em 1871 perdeu seus bens. Em 1873 perdeu as suas 3 filhas. Ele pega a embarcação, ele vai de rumo à sua esposa, e no meio do caminho, no meio do percurso, os marinheiros apontam exatamente para o local onde suas 3 filhas haviam sepultado no mar, onde o barco havia naufragado. É então que ele compôs uma das maiores canções que o tempo não consegue enterrar. Se paz a mais doce puderes me dar, se dor a mais forte eu sofrer, ou seja, o que for, o que me faz saber é que feliz sempre sou com Jesus. Sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. De novo. Sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. É com essa história que eu desejo introduzir o Salmo 63. O que faz um homem como esse, diante de todas as adversidades que eu acabei de dizer para vocês, compor uma canção tão enigmática, tão diferente de todo o contexto em que ele estava vivendo? O que faz seu coração incendiar com gozo e alegria
de ter todos os bens perdidos, de ter toda a sua família arrasada, mas ainda assim, ele canta: sou feliz com Jesus. O que faz? Meus irmãos, olhando para a história deste nosso irmão, e olhando para a história e o contexto do Salmo 63, a gente percebe que tanto o autor do Salmo 63, que é Davi, como o autor desta canção que nós acabamos de cantar, eles tinham algo em comum. Para eles, Deus era o bem mais precioso que eles tinham. Para o autor do Salmo 63 e para o autor desta canção, nenhuma satisfação pode ser comparada à satisfação de ter Jesus como Senhor de sua vida. Todos os bens que podem ser desfrutados neste mundo, todas as alegrias, não podem ser comparadas à satisfação de ter Deus dentro do coração. O salmista Davi, que compõe o Salmo 63, ele está vivendo um contexto que precisa ser analisado a minúcias, para que a gente possa fazer uma comparação entre o que Davi estava sofrendo e o que o irmão Horácio também havia padecido. Nas linhas do Salmo 63, a gente percebe que o salmista chama a nossa atenção para um contexto onde ele tem que fugir dos seus inimigos. No versículo 9 do Salmo 63, ele faz referência a algumas pessoas que querem matar-lhe. É assim que o versículo 9 fala: aqueles, porém, que querem matar-me. A gente tem, quando a gente lê a história do rei Davi, nós encontramos vários momentos em que Davi teve que fugir, colocar seus pés na estrada para fugir por causa dos seus inimigos. Mas há algo em comum entre todos os comentaristas. É que este salmo aqui, este momento, está inserido exatamente naquele texto de 2 Samuel, capítulo 15, do versículo 13 em diante. E eu quero chamar a atenção de vocês para lá. A gente vai ter esses dois textos, Salmo 63 e o texto de 2 Samuel, capítulo 15. Por favor, leia lá, porque você foi inteirado da história do irmão Horácio, agora fique inteirado da história de Davi, tá bom? Segundo livro de Samuel, capítulo 15. Vejamos, algum tempo depois, eu preciso ler para vocês ficarem inteiramente no texto, tá bom? Capítulo 15. Algum tempo depois, Absalão adquiriu uma carruagem, cavalos e uma escolta de 50 homens. Ele se levantava cedo e ficava junto ao caminho que levava à porta da cidade. Sempre que alguém trazia uma causa para ser decidida pelo rei, que no caso é Davi, Absalão o chamava e perguntava de que cidade ele vinha. A pessoa respondia que era de uma das tribos de Israel. E Absalão dizia: a sua causa é válida e legítima, mas não há nenhum representante do rei para ouvi-lo. E Absalão acrescentava: quem me dera ser designado juiz desta terra. Todos os que tivessem uma causa ou uma questão legal viriam a mim e eu lhe faria justiça.
E sempre que alguém se aproximava dele para prostrar-se em sinal de respeito, Absalão estendia a mão, abraçava-o e o beijava. Absalão agia assim com todos os israelitas que vinham pedir que o rei lhe fizesse justiça. Assim ele foi conquistando a lealdade dos homens de Israel. Ao final de 4 anos, Absalão disse ao rei: deixa-me ir a Hebrom para cumprir um voto que fiz ao Senhor. Quando teu servo estava em Jesú, na Síria, fez este voto: se o Senhor me permitir voltar a Jerusalém, prestarei culto a ele em Hebrom. Vá em paz, disse o rei, e ele foi para Hebrom. Absalão enviou secretamente mensageiro a todas as tribos de Israel, dizendo: assim que vocês ouvirem o som das trombetas, digam: Absalão é rei em Hebrom. Absalão levou 200 homens de Jerusalém. Eles tinham sido convidados e nada sabiam, nem suspeitavam do que estava acontecendo. Depois de oferecer sacrifícios, Absalão mandou chamar Aitofel, da cidade de Giló, conselheiro de Davi. A conspiração ganhou força e cresceu o número dos que seguiam Absalão. 13. Então, um mensageiro chegou e disse a Davi: os israelitas estão com Absalão. Em vista disso, Davi disse aos conselheiros que estavam com ele em Jerusalém: vamos fugir. Caso contrário, não escaparemos de Absalão. Se não partirmos imediatamente, ele nos alcançará, causará a nossa ruína e matará o povo à espada. O que a gente está vendo na descrição dessas linhas? Davi tem um filho chamado Absalão, um dos príncipes de Jerusalém. Porém, esse indivíduo vai minando a autoridade de seu pai e vai fazendo certas conspirações para destituí-lo do trono. E ele consegue, irmãos. Ele consegue de forma ardilosa pôr algumas armadilhas para atrair o coração do povo, para que o povo pudesse olhar para Absalão com melhores olhos e olhar para Davi com olhar de desdém, desprezando Davi, mas amando Absalão. Ele consegue ter a atenção do povo. E quando tem a atenção do povo, quando tem o amor do povo, a devoção do povo, o povo o declara rei em Hebrom. E agora Absalão está partindo para Jerusalém para dar cabo à vida do seu próprio pai. O Salmo 63, ele é composto exatamente num contexto onde Davi está se deparando diante desta situação. Seu filho conspirou para derrotá-lo e para tirá-lo do trono. E seu filho está com a faca nos dentes. Não é essa expressão que a gente diz? Com a faca nos dentes, vindo a caminho, com um exército todo preparado para dar cabo à vida de Davi. Se Davi não foge, olhando pela perspectiva humana, Davi morre. Não há como ele ficar. Se ficar, toda a cidade de Jerusalém sofrerá as penalidades da vinda de Absalão. E Davi ama o seu povo. E porque ama o seu povo, Davi não quer que o seu povo sofra situações como essa. Então Davi foge. Guarde aí. O Salmo 63, ele é composto no contexto onde Davi tem que fugir por causa dos seus inimigos, que no caso é a sua própria família. O Salmo 63, irmãos, ele também é composto em um contexto em que Davi está vivendo um momento de sequidão,
Vejam as linhas do versículo 1 do Salmo 63. Parte B, irmãos. Todo o meu ser anseia por ti, numa terra exausta, numa terra seca, exausta e sem água. Parece que na empreitada de Davi, na sua fuga, Davi tem um lugar para ir. Qual, irmão? O deserto. E se você voltar lá para 2 de Samuel, capítulo 16, que é a continuação lá da história, lá da fuga, você verá exatamente que é para o deserto que Davi foge. Algumas pessoas se cercam de Davi e fogem com Davi para o deserto. Deserto não é lugar onde tem água. Deserto é lugar de sequidão. Davi não foge para o paraíso. Davi foge para o deserto. Um lugar seco. Num lugar onde não tem água. Num lugar em que as consequências que são trazidas aos indivíduos que habitam num deserto é exaustão. Nós nunca caminhamos no deserto. O máximo que nós fizemos foi subir ali no Morro da Praia, né, irmãos? Ou alguns aí já caminharam em algumas dunas por aí. Mas nós não sabemos o que é deserto. Deserto não tem água. Deserto não tem perspectiva de vida. Deserto não tem descanso. Deserto é um lugar solitário. Esse é o contexto do Salmo 63. Um contexto de fuga. Um contexto onde não tem banquete. Um contexto onde não tem comida. Um contexto onde não tem água. É um contexto que só traz desgraça. É um contexto que só traz exaustão. Mas é interessante, irmãos, que se a gente continuar lendo a descrição de 2 Samuel, capítulo 16, a gente percebe que não é apenas um contexto de fuga, não é apenas um contexto de solidão, mas é um contexto de humilhação. Vejam lá comigo, no capítulo 16, a continuação do texto. 2 Samuel, capítulo 16. 2 Samuel, capítulo 16. Versículo 5 diz assim um texto. Chegando o rei Davi a Baúrim, ele está fugindo rumo ao deserto. Chegando o rei Davi a Baúrim, um homem do clã da família de Saul, chamado Simei, filho de Gera, saiu da cidade, proferindo maldições contra ele. Ele atirava pedras em Davi. Escute, irmão. Quem gosta de cachorro não jogue pedra em mim não, tá bom, irmãos? Não se atira pedra em gente, irmãos. Eu não vou cometer aqui uma... Mas percebam aqui, irmãos. Davi, até dias atrás, estava no trono. Davi, até dias atrás, estava cercado de banquete. Davi, até dias atrás, estava cercado de servos o servindo. Agora ele tem que fugir para salvar a sua vida. E ele vai fugir para um lugar seco, inóspito, que não tem nada. Mas, como a desgraça nunca é pouca, no meio desta fuga, Davi tem que ser humilhado, jogado ao chão, como um cachorro, como um animal. Simei começa a jogar pedra em Davi. E começa a zombar, a caçoar, a amaldiçoar Davi. Olha o texto. 6. Ele atirava pedras em Davi e em todos os conselheiros do rei. Embora todo o exército e a guarda de elite estivesse à direita e à esquerda de Davi.
Enquanto amaldiçoava, Simei dizia: saia daqui, assassino, bandido. Era assim que Davi foi chamado por Simei. O Senhor retribuiu a você todo o sangue derramado na família de Saul, em cujo lugar você reinou. O Senhor entregou o reino nas mãos de seu filho Absalão. Você está arruinado, porque é um assassino. E perceba, irmão, que a humilhação vem pelo viés religioso, viu, irmão? Vocês estão vendo que a humilhação, ele vem pelo viés religioso. Simei, para humilhar Davi, usa quem? O Senhor. O Senhor. 9. Então Abisai, filho de Zeruia, disse ao rei: por que esse cão morto amaldiçoa o rei, meu senhor? Permita, meu senhor, que eu lhe corte a cabeça. Mas o rei disse: que é que você tem com isso, filhos de Zeruia? Ele me amaldiçoa porque o Senhor lhe disse que amaldiçoasse Davi. Portanto, quem poderá questioná-lo? Disse então Davi a Abisai e a todos os seus conselheiros: até meu filho, sangue do meu sangue, procura matar-me. Quanto mais este benjamita, deixe-no em paz, que amaldiçoe, pois foi o Senhor que mandou fazer isso. Talvez o Senhor considere a minha aflição ou a minha humilhação e retribua com o bem a maldição que hoje eu recebo. Assim, Davi e os seus soldados prosseguiram pela estrada, enquanto Simei ia pela encosta do monte, no lado oposto, amaldiçoando e jogando pedras e terra em Davi. Mas, irmãos, quando a gente viu a história de Orate, perdendo seu filho, perdendo seus bens, perdendo suas 3 filhas, sem nada, sem ninguém, mas resoluto, canta: sou feliz com Jesus. Ao fazer uma ponte, uma comparação, claro, guardadas as devidas proporções, mas entre a experiência de Davi e a experiência de Orate, a gente percebe que Davi tem que fugir, andar errante, sem casa, não tem lugar para pousar. Por quê? Porque as pessoas estão querendo matar-lhe. Ele tem que fugir para um lugar deserto. Não é um paraíso. Não vai tirar férias. Não é um planejamento. Davi não fez um planejamento de tirar férias no deserto. Ele vai para o deserto porque tem que proteger a vida dele. Porque senão as pessoas o matam. E vai para o pior lugar possível. Mas com a desgraça, nunca é pouco. Quem não poderia zombar dele, está zombando dele. Ele está sendo humilhado. Davi rapidamente, de rei, vira menos do que um animal. Rapidamente, da noite para o dia, um rei sentado no trono de Israel, agora tem que ser tratado como um animal, como um bicho, jogando terra nele. Não, que eu sei, não posso fazer isso, né? Não, irmão, não atire o pau no gato, tá bom, irmãos? Deixa o gatinho em paz. Só para comparar para vocês. Mas essa é a ideia. Davi está vivendo em profunda humilhação. Seus bens foram tirados. Seu palácio foi tirado. Seus banquetes foram tirados. Sua honra foi tirada. O que lhe resta? O que resta para Davi? O que resta para Orate? O que sobra para Orate? O que está sobrando para Davi? Como eles vão reagir diante dessa circunstância? Qual será a atitude deles diante dessa circunstância? Entrar em profunda tristeza? Entrar em profunda depressão? Amaldiçoar a vida? Atentar contra a sua própria vida? O que eles vão fazer?
Em questões normais e corriqueiras, a gente vê pessoas passando muito menos do que esses homens passaram, e eles começam a entrar em uma solidão tremenda, em uma depressão tremenda. Por que há essa diferença? Por que esses homens agiram assim? E por que nós, nesse tempo que a gente está vivendo, não conseguimos agir desta forma? Por quê? Porque coisas tão banais traz tanta tristeza ao nosso coração, ao ponto da gente começar a murmurar. Por que um simples fechar de porta, de emprego, traz uma tristeza tão grande, que a gente chega ao ponto de murmurar e de ficar dizendo: Deus, por quê, Senhor, por quê? Por que a gente é assim? Por que nós somos diferentes desses homens? E essa é a resposta que talvez eu quero dar essa noite. Quais são as lições do Salmo 63? Segurei na cadeira, tá bom? Abra bem os seus ouvidos, pois você deve saber que os homens, que o mundo, que o diabo, que a carne, que o sistema, essa tríade, mundo, a carne e o diabo, essa tríade infernal, luta contra nós, vem contra nós, e eles podem tirar-nos os bens, porém, jamais pode nos tirar Deus. Por que Davi está tão alegre no Salmo? Por que Horácio está tão feliz no Salmo? Porque se havia uma coisa que Davi e Horácio sabia, é que os bens podem ser perdidos, mas Deus não. Olha como ele começa o Salmo. Ó Deus, Tu és o meu Deus. Olha o que ele diz, irmão. O que Davi tinha? Tinha mais palácio. Não tinha mais honra. Não tinha mais banquete. O que lhe restava? Restava o seu Deus. Tu és o meu Deus. A vida. Meus inimigos tiraram os meus bens. Tiraram o meu palácio. Tiraram todo o conforto que eu tinha. Todo o conforto físico que eu conquistei, tiraram de mim. Mas não me tiram o meu Deus. O que Davi está dizendo é: entre mim, entre eu e o Senhor, há uma aliança inquebrável. Há uma comunhão inquebrável, em que os meus inimigos, vindo contra mim, tiram tudo que eu tenho, mas não tiram meu relacionamento contigo. Mas não quebram minha aliança contigo, mas não me afastam de ti, tiram tudo de mim, menos o Senhor. Em um dos livros do John Pipe, ele dizia: tira em mim qualquer coisa, tira em minha perna, mas não tira em mim o meu Deus. Tira em mim o meu olho, mas não tira em mim o meu Deus. Tira em mim minhas mãos, mas não tira em mim o meu Deus. Por quê? Porque eu posso entrar no céu sem nenhuma dessas coisas, mas não posso desfrutar do céu sem Deus. Vou dizer uma coisa para você, irmão. O que é o céu sem Deus? É o inferno. Não se escandalize que eu vou dizer, não, viu, irmãos? O que é o céu sem Deus, irmão? E o que é o inferno com Deus? O que é o inferno com Deus? Vamos causar? Vamos, meu irmão? O que é o inferno com Deus? O que é, irmão? O céu. E o que é o céu sem Deus? O inferno. É por isso que Davi está tão alegre. É por isso que Horácio está tão alegre. Porque o que pode tirar sua alegria é a ausência de seu Deus.
Mas os homens não podem tirar isso. É por isso que o nosso Senhor Jesus Cristo disse que uma das coisas que a gente tem que fazer é acumular os nossos bens no céu. Por quê? Porque ao acumular os nossos bens no céu, a traça e os ladrões não roubam. A traça não pode corroer, porque ela não chega lá. Os ladrões não podem roubar, porque eles não chegam lá. E é assim que Davi está se reagindo a essa situação. Tiraram-me o meu bem. Mas o que é os bens diante de Deus? Não é nada. Então deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão. Deixa eu dizer uma coisa. Uma das perspectivas que todos nós devemos ter é que se nós temos uma aliança com Deus, isso basta para nós. Jesus Cristo disse em João capítulo 12, que ele conhecia e ele conhece as suas ovelhas. E há um relacionamento com ele e as suas ovelhas, um relacionamento tão íntimo, que ele diz que as suas ovelhas estão na mão de seu pai, e não há ninguém que possa arrebatá-las de lá. Ninguém pode lhe tirar das mãos de seu Deus. Sabe por quê? Sabe por quê? O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 8, ele está tão alegre, ele está tão contente, porque ele sabe que nem a vida, nem a morte, nem anjos, nem principado, nem coisas do presente, nem do porvir, podem lhe separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus. Os bens podem ser levados. A casa pode ser levada, o salário pode ser levado, tudo pode ser tirado, menos Deus. Oh, meus irmãos, e você tem que ter essa perspectiva, porque tudo bem, as coisas estão indo legal, que bom que as coisas estão indo uns conformes. Que bom que está tudo no prumo, que bom que tudo está indo bem, mas deixa eu lhe dizer uma coisa, a vida não é sempre assim, a vida tem perdas, existem momentos em nossa estrada que nós perdemos coisas, ou ao contrário, pessoas tiram de nós coisas, e a pergunta é, como reagiremos diante dessas perdas? Como reagiremos? Nós brigaremos com Deus e com o mundo? Nós amaldiçoaremos o céu e a terra por causa das nossas percas? Olharemos para todas as percas e diremos, tire-me tudo, mas não tire-me o meu Deus. Tire-me a minha liberdade, mas não tire-me o meu Deus. Tire-me minha casa, tire meus bens, tire-me minha riqueza, tire-me tudo, mas não tire-me o meu Deus. Por quê? Porque meu Deus é o meu bem maior. Meu bem maior. Essa é uma lição preciosa que o Salmo 63 ensina a nós. Além disso, o Salmo 63 diz que podem tirar na nossa vida, porém não pode nos tirar o amor de Deus. Olha o que diz o versículo 3, irmãos. O teu amor, olha o versículo 3. O teu amor é melhor do que a vida. Lembra das investidas que seus inimigos estavam tendo contra Davi para dar cabo à sua vida? Sim, Davi tem sua vida por preciosa, mas a sua vida comparada ao amor de Deus, sua vida perde completamente o valor diante do amor de Deus. O que Davi está dizendo? Oh Deus, tudo pode ser tirado, até a minha própria vida, mas só não pode ser tirado o teu amor para comigo.
Os homens me tiraram de Jerusalém. Eu fui arrastado de fora de Jerusalém como um cachorro. Eu fugi de Jerusalém como um bandido. Estou sendo caçoado, humilhado pelas pessoas, zombado por elas. Mas sabe uma coisa? Tu me amas. Isso basta. Oh, irmãos, como nós precisamos desse entendimento do que é o cristianismo, do que é a nossa carreira cristã. Infelizmente, nós esbarrotamos as igrejas, nós enchemos as igrejas, mas de pessoas que não têm essa perspectiva. E é por isso que no primeiro contratempo, nas primeiras tribulações, nas primeiras provações, quando elas começam a coxar, a maioria das pessoas tendem a fugir, a ir embora, porque seus olhos estão completamente distantes do que é o bem mais precioso. Não se sai de igreja porque perdeu-se bem. Não se sai de igreja porque está sendo humilhado por um e por outro. Não se murmura porque perdeu os bens. Não se murmura porque perdeu o amor de um e de outro e está sendo humilhado por um e por outro. Não se faz isso. Por quê? Porque pode tirar os bens, mas não nos tira Deus. Pode nos tirar o amor de pai, de mãe, de quem quer que seja, mas não nos tira o amor de Deus, irmãos. Nada e nem ninguém vai nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Mas tão linda aquela expressão que Isaías, Deus, através do profeta diz, sabe, eu amo tanto vocês, Deus dizendo ao seu povo, eu amo tanto vocês, eu vou tentar fazer com que vocês entendam a dimensão do meu amor para com vocês. Sabe, o amor de uma mãe para com o filho, a mãe não ama o filho, a mãe não se sacrifica pelo filho, a mãe não se entrega. Não tem um ditado, né? Que uma mãe é para quantos filhos? Incontáveis, né? Uma mãe é para incontáveis filhos, porque o coração da mãe abarca todos os filhos. O que esse ditado quer dizer? Que a mãe consegue amar todos os filhos. Por isso que é cantada em verso e prosa a questão do amor da mãe para com os seus filhos. E nesse texto de Isaías, nosso Deus diz assim, ainda que uma mãe pudesse esquecer dos seus filhos, que ainda amamei, eu, o vosso Deus, não esquecerei de vocês. Por quê? Porque minha mão está diante de mim constantemente, e eu tenho gravado nas palmas de minhas mãos o nome de vocês. O que é a vida diante dessas promessas, irmãos? O que são os bens diante desta realidade? O que é o amor de um e de outro diante desta realidade? Deus é nosso, Deus é nosso. Você pode fazer esse pegar, Deus é meu, Ele é meu, Ele é meu. O que é a vida? O que é amor de pai? O que é amor de mãe? O que é amor de filho? O que é isso, aquilo, outro? Diante do amor de Deus para conosco, nada se compara a esse amor. Esse amor é tão grande, que diz, porque Deus amou você de tal maneira, que chegou ao ponto de entregar o seu filho por você. Ai, irmãos, por que murmurar? Por que se entristecer diante das perdas da vida? O Salmo 63 nos ensina que essas coisas podem ser perdidas, mas nós temos Deus, nós temos o amor de Deus. Entra rei ou sai rei, sobe rei ou desce rei, vem governos e sai governos, nós temos Deus, nós temos o amor de Deus atrelado às nossas vidas, e a promessa de que Ele jamais esquece de nós. Irmãos,
Se havia algo precioso para Davi, era adoração. Vocês sabem disso. Davi era um homem de adoração. Tanto é que Davi organizou toda a adoração no santuário. Lê os textos de crônicas, e você vai ver como Davi, de forma minuciosa, separa cada casa, a tribo de Levi, e vai separando cada casa da tribo de Levi, para serem organizados, minuciosamente, litúrgico, na adoração ao Senhor. Davi tinha o templo, ou o tabernáculo, como algo sagrado, o culto como algo sagrado. Mas como Davi pode adorar? Se o tabernáculo está lá em Jerusalém. Salmo 63 diz, e nos ensina, que podem nos tirar o espaço de adoração, mas jamais podem nos tirar o louvor. Olha o que diz o versículo de número 2. Quero contemplar-te no santuário, e quero avistar o teu poder e a tua glória. O que Davi está dizendo, Senhor, o Senhor sabe que eu quero estar lá diante de ti no teu santuário. E eu não posso entrar dentro do tabernáculo, mas as leituras do Pentateuco me revelam como é magnífico o que acontece lá dentro. As coisas que acontecem lá dentro do tabernáculo, diante de tua santa presença, o poder do Senhor lá no tabernáculo, a glória do Senhor lá no tabernáculo. Eu quero estar lá, mas não posso, Senhor. Não posso. Tiraram-me o espaço de adoração. Tiraram-me esse privilégio. Mas olha o que diz o versículo 4. Porém, enquanto eu viver, eu te bendirei, e em teu nome levantarei as minhas mãos. Não posso, diante do tabernáculo, te louvar e adorar o Senhor, honrando o Senhor lá no tabernáculo? Não posso. Mas enquanto eu viver, em qualquer lugar em que eu estiver, eu bendirei o Senhor, eu abrirei os meus lábios e levantarei as minhas mãos, e direi o quanto o Senhor é precioso para mim. Vocês conseguem entender um homem que perdeu tudo dizer isso, irmãos? Ele perdeu tudo. Ele não está diante de 1 milhão que ganhou. Ele não ganhou na Mega Sena, irmão. Davi não ganhou na Mega Sena. Ele não tem a melhor casa, ele não tem a melhor família, ele não tem o melhor banquete. Tudo isso tiraram dele. Mas o que ele diz? Senhor, até o lugar de adoração que eu acho tão precioso, tiraram de mim. Mas uma coisa não vão me tirar. Eu vou continuar cantando a ti. Eu vou continuar bendizendo o Senhor. Eu vou levantar minhas mãos e eu vou cantar o Senhor. Eu vou dizer o quanto o Senhor é precioso. Olha o que diz o texto. A minha alma ficará satisfeita em ti. Irmãos, escutem. Aqui mora uma raiz ou uma semente daquilo que Jesus Cristo disse lá para a mulher samaritana em João capítulo 4. Aquela briga de judeus e gentios, de judeus e samaritanos. Onde era o lugar de adoração? Era em Jerusalém? Onde era que se devia adorar? Onde era? Para os judeus era em Jerusalém, para os samaritanos era lá, naquele lugar de Samaria. Onde é que deve se adorar? Jesus Cristo diz, mulher, você está brigando por besteira. Chegou a hora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Sabe qual é o seu problema? É que você só levanta as mãos aqui. Você só canta aqui. Você só bendiz aqui. Você só louva Ele aqui. Mas para Davi, em qualquer lugar, em qualquer espaço, sempre é hora de levantar as mãos e dizer, quão maravilhoso é o Senhor. Quão precioso é o seu nome. Sabe por que você não aguenta a prova? Sabe por que você chora na primeira peia? Porque teus olhos estão embaraçados. Eles estão fixos em coisas passageiras. Porque só alguém que tem um coração
completamente voltado para o Senhor, diante das circunstâncias mais adversas da vida, pode dizer, pode tirar minha vida, mas não podem me tirar o amor do Senhor. Tirem-me o local de adoração, mas em qualquer lugar, em qualquer tempo, eu bendirei o Senhor, eu louvarei o Senhor. A minha alma vai se satisfazer do Senhor. Tiraram-me os banquetes, sabe? Aqueles banquetes que eram feitos do palácio, família reunida, e havia comida de sobra. Tiraram-me o banquete, tiraram essas satisfações físicas. Mas o que ele diz? A minha alma ficará satisfeita, como quando tem rico banquete, com lábios jubilosos, a minha boca te louvará. Nossa adoração às vezes é tão pequena, irmãos, porque a gente sente tanta alegria quando está diante de um prato de panelada, né, irmãos? Sabe, eu não sei que comida você gosta. Se você gosta de feijoada, se você gosta de açaí, se você, sei lá, não sei o quê. Não sei o que lhe dá prazer, lhe dá satisfação. Para Davi, o que mais lhe dava satisfação era o banquete armado para adorar a Deus. Sabe, irmãos, eu vou terminar traçando um paralelo entre Horácio e Davi. A gente percebe uma coisa. Esses dois homens têm apenas um tesouro. Tem um único tesouro. E esse único tesouro chama-se Deus. Por isso que os olhos deles estão voltados para esse único tesouro a todo tempo. Em nenhum momento eles se atribulam com as circunstâncias que acontecem. Por quê? Porque os olhos deles só estão fixos para uma coisa. As coisas vão acontecendo, mas eles não se apavoram com elas. Porque para eles essas coisas não são o sentido da vida. O sentido da vida é conhecer a Deus e adorá-lo na pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus é o bem maior de toda a vida que realmente se prostra diante de sua presença. Tanto Horácio como o Salmo 63 nos ensina isso. Fechando dizendo, analise sua vida, procure sondar seu coração e ver qual é o seu bem precioso. O que mais você ama? Do que mais você gosta? Veja se Deus é quem é o centro de tua paixão, o centro de teu coração. Veja como é tão fácil você murmurar, você se entristecer, você se abalar. Por que é tão fácil? Tão fácil porque seus olhos estão em coisas que não deviam estar. Porque no momento em que seus olhos estiverem somente em Deus, Deus nunca vai envergonhar você.